Bom dia, expressionauta. Tudo bom? Eu sou Carlos Krebs e começa agora o Duplo Expresso desta quarta-feira, 3 de abril de 2019. Aqui você encontra seu programa diário de informação com análises políticas, comentários e entrevistas. O Duplo Expresso vai ao ar pela web em todas as plataformas sociais de segunda a sexta a partir das 6 da manhã. Aos domingos, o programa retorna ao horário das 16 horas. Lembre-se de dar preferência por embarcar conosco a partir de duploexpresso.com. Eu falo direto do extremo austral do Brasil, na cidade de Pelotas, e estarei junto com o Rômulus Maia, que fala de Berna, capital da Suíça. Bom dia, Rômulus Maia. Bom dia, Carlos Krebs. Bom dia para você que nos acompanha nessa manhã de quarta-feira, 3 de abril de 2019. Como costuma acontecer às quartas-feiras, hoje receberemos já Patrícia Vauquier, nossa comentarista em infraestrutura. Ela que é arquiteta, tem mestrado em engenharia e é PhD em administração de empresa, falando sobre, sabe o que, Carlos Krebs? Sobre o paralelo entre o governo Macron e o Bolsonaro. É muito interessante isso, porque a gente vê aí... Não, mas não pode. Como é que vai comparar um cara socialista, quase um comunista, com um presidente de extrema-direita, Rômulo? Socialista. Pois é, quem diria, né? Ele foi filiado ao PS. Isso quer dizer mais sobre o PS do que sobre ele. Mas, Carlos Krebs, a questão é a seguinte: são duas modalidades de aplicação do programa do 0,1% para o mundo e para as populações dos diversos países. Se não vai por um jeito, vai pelo outro. E olha que conveniente, você usa essas duas modalidades para uma eleger a outra, dependendo da circunstância de cada país. Então, como a gente já falou aqui no Duplo Expresso, na França usaram a Bolsonaro de lá, Marine Le Pen, para eleger o Haddad de lá, o Macron, e do Brasil usaram o Macron do Brasil, que é o Haddad, para eleger a Marine Le Pen do Brasil, que é o Jair Bolsonaro. O programa econômico tem diferença? Não, é igualzinho. Reforma da Previdência, precarização do trabalho, neoliberalismo, privatizações. Mas já a gente conversa mais sobre isso com Patrícia Vauquier. E na sequência, Carlos Krebs, vamos receber o nosso querido comentarista de Minas Energia, o Paulo César Ribeiro Lima, ele que é especialista nessa matéria e tem PhD em Engenharia do Petróleo. Ele fala o seguinte, sobre a importância da extensão da plataforma continental do Brasil e sua relação com o pré-sal. Olha, Carlos Krebs, toda vez que a gente tem uma conversa aqui, seja na segunda-feira com o Felipe Quintas, seja na terça-feira ontem falando com o Piero Leiner, em que a gente anota alguns pontos positivos do governo do general Ernesto Geisel, principalmente nesse ponto da soberania brasileira, do nacionalismo, tem um pessoal lá que tem horror a militar, assim, um pessoal traumatizado com o regime militar, muitos deles sequer viveram o regime militar, mas que vem com essa história, não tem nacionalista, é um absurdo vocês fazerem qualquer comentário que não seja negativo ou crítico com relação àquela época. Se a plataforma continental é do Brasil, se o petróleo nosso do Brasil é da gente, a gente tem a titularidade sobre ele, isso dependeu de uma atitude ousada, contrariando os interesses dos Estados Unidos, aliás, eu falei disso ontem ainda, do general Ernesto Geisel. Foi ele que, por decreto, no seu governo, falou: a partir de agora, o mar territorial do Brasil vai até 200 milhas. Era 12. Nosso petróleo estava todo, então, em águas internacionais, se continuasse como estava. A partir daquela crise do petróleo, em que a gente começa a intensificar a produção offshore no Brasil, em mar, que é onde a gente tem petróleo, infelizmente, a gente tem petróleo em terra. A gente não tem essa possibilidade, nós somos no mar. Se a gente não tivesse a soberania sobre a plataforma continental, não só o petróleo nosso do pós-sal antigo aí da Bacia de Campos não era nosso, ou lá da Bacia Potiguar também não era nosso, como o pré-sal não ia ser nosso tampouco. Então, é uma construção de gerações... Não que ele ainda seja, né? Enfim, a titularidade original, não quer dizer que o benefício continue vindo para a gente, né? Bem lembrado, Carlos Krebs. Mas, nesse caso específico, começou um movimento, ele foi uma articulação dos países latinos, porque foi que nem fizeram uma escadinha. Cada semana um anunciava que aumentava as 200 milhas, então depois a Argentina fez o mesmo, a Peru, tal, todos foram fazendo, e isso
gerou uma pressão. Os Estados Unidos eram francamente contrários, isso logicamente eles queriam roubar os recursos dos países costeiros, mas depois a pressão foi tão grande que eles conseguiram consagrar a soberania sobre os recursos econômicos nessas 200 milhas numa convenção internacional dos anos 80, que foi do início dos anos 80, salvo engano, de 82, que é a Convenção do Direito dos Mares de Montego Bay. E aí fizeram uma coisa meio termo, mas que atende plenamente aos nossos interesses, que é o seguinte: o mar territorial continua sendo as 200 milhas, mas a zona econômica exclusiva vai até as 200 milhas. Então toda a exploração econômica dali advinda é do país costeiro. Aí, fora isso, nessa própria Convenção de Montego Bay, e aí você vai ver a importância, esse pessoal aí que tá, tem que dissolver Forças Armadas e tal, você vai ver como não existe soberania sem Forças Armadas, amigo. Ruim com elas, pior sem elas. O que acontece? Da mesma forma, a própria Convenção de Montego Bay previa lá uns X anos, não sei se era 20, 25, enfim, previa um número de anos, a partir da ratificação lá de X estados, para que os países fizessem o mapeamento da sua plataforma continental, que é isso sobre o que o Paulão vai falar isso. Por quê? 200 milhas náuticas à conta da costa é algo arbitrário. Então, assim, você não sabe a altura do espelho da água ali, da superfície do mar, até embaixo o chão. Por quê? O continente, quando você vê o formato, ele vai descendo embaixo da água, mas ele continua. E assim, não é exatamente 200 milhas da costa brasileira o formato. Então, é aleatório. Assim, ele vai, né, uma parte vem mais para dentro, outra vai mais para trás. Enfim, é um formato aleatório. A plataforma continental, muitas vezes, vai além das 200 milhas. Vai além das 200 milhas. E o que a convenção falava, Carlos? Se os países têm até, sei lá, 20 anos, 25 anos, para mapearem, eles têm que mapear a sua plataforma continental com os seus recursos. Se eles não mapearem, só vai ficar com as 200 milhas. Se mapear, ele fica com toda a plataforma continental. E recurso fóssil, Carlos Krebs, é na plataforma continental. O que aconteceu no caso brasileiro? A Marinha do Brasil se associou à Petrobras. A Petrobras deu uma grana na época do governo Lula, claro. Hoje em dia não seria assim. A Petrobras tinha um interesse em garantir para o Brasil a soberania sobre os recursos da plataforma continental, deu uma grana para a Marinha, equipou a Marinha fez o mapeamento e a plataforma continental é toda do Brasil, para além das 200 milhas. Como o Carlos Krebs falou, infelizmente isso não quer dizer que a riqueza que está sendo gerada lá reverta em benefícios para os brasileiros, mas pelo menos a nossa soberania está assegurada na plataforma continental. Então, eu acho importante... Rômulus, talvez seja interessante traçar um paralelo. Tu falou que isso é no começo dos anos 80, mas a extensão para a zona econômica exclusiva é anterior, né? Uhum. E baseado nisso, que a Argentina quis a retomada das Ilhas Maldivas, porque também ampliaria significativamente a sua extensão... As Maldivas, Carlos Krebs. Marítima. Ia estender muito as Maldivas. Malvinas, você está falando. Malvinas. Aí a Argentina ia ocupar meio mundo para ocupar as Maldivas. As Malvinas, é parecida. Mas é verdade, Carlos. Se você observar, se você olhar o mapa certinho, assim, aquele que mostra um pouquinho do relevo sob a água, as Malvinas, e é por isso um dos argumentos que a Argentina reivindica, as Malvinas estão na plataforma continental da América do Sul. Elas são uma ilha por causa do nível do oceano, mas se você suspender um pouquinho a América do Sul da água, você vai ver que ela não tá lá, não tem aqueles coisa abissal, né, que chama, aquela coisa que desce lá pro... Não, ela tá, é tudo assim como se fosse mais rasinho, né? Então continua e tem aquela coisa que sai ali, eu não sei se ela é uma ilha vulcânica, não sei qual é a origem geológica das Ilhas Malvinas, mas de fato essa reivindicação ela se fortalece a partir daí, Carlos Krebs. Embora a questão das Malvinas, que elas são argentinas, eu acho que está na Constituição da Argentina desde a primeira Constituição lá de 1800 e criancinha. Então, de fato, é algo importante. A construção do nacionalismo ela vem aí de diversas pessoas. O Felipe Quintas tem feito uma retrospectiva muito boa, né? Lembrando dos patriarcas da independência, depois lembrando de Getúlio Vargas, lembrando do general Ernesto Geisel, lembrando do Lula. E o Carlos Krebs, sabe quem falou sobre isso? Eu nunca esqueço disso. Na eleição de 2002, olha como os tempos mudam. O Lula, como candidato, na qualidade de candidato, foi falar no Clube Militar do Rio de Janeiro, esse aí que eu... Né? E aí ele fez uma apresentação
tocando sobretudo essa questão da soberania brasileira, e o presidente Lula falou o seguinte, ó: a última vez em que se pensou o Brasil estrategicamente foi no governo Geisel. O Lula falou, né? Quem sou eu para discordar? Então esse pessoal aí que tem, né, que rechaça as Forças Armadas em bloco, por definição, sinto muito, o mundo não é preto no branco, o seu binarismo pode servir aí para torcida, para campeonato de futebol, time, mas na vida real e na política, sobretudo, esquece, porque isso não vai dar certo, não vai levar você a lugar nenhum. Já temos aqui para conversar com a gente Patrícia Wauquiez. E Patrícia Wauquiez vai falar também sobre projetos políticos que não vão levar seus respectivos países a lugar nenhum tampouco, né, Patrícia Wauquiez? Bom dia. Bom dia, Rômulo. Bom dia, Wellington. Carlos, York. Ô, Patrícia. Patrícia, a gente, quando estava abrindo aqui o programa, o Carlos Krebs reforçou um estranhamento, que é o seguinte: como que pode haver um paralelo entre um Golden Boy, né, um menino dourado do liberalismo do ponto de vista político, da tolerância, da pluralidade, né, suave, progressista, o ícone do progressismo na atualidade, no mundo livre, como se falava na ditadura, na Guerra Fria, né, um ícone, quase um novo líder do mundo livre, porque o Trump é meio bastardo, né, então, digamos assim, um dos líderes do mundo livre, e o Bolsonaro. O que liga essas duas pessoas que são vendidas para a gente como sendo opostos? Então, é o que tem, como é que fala? É o que tem me incomodado muito, a postura de alguns pesquisadores franceses que estão denunciando com toda a força, sabe, com toda a energia que eles têm, esse novo regime, entre aspas, brasileiro, né, que o Bolsonaro, estão denunciando que o Bolsonaro é um novo fascista, que o fascismo está de volta. E então, como é que fala, ressuscitando toda essa discussão em torno do fascismo que a gente viveu antes da Segunda Grande Guerra e que culminou com a Segunda Grande Guerra e com tudo que a gente já sabe que aconteceu depois, de milhões de uma população inteira de judeus morta, a Europa destruída, enfim. E o que está me incomodando bastante é essa narrativa de que o Bolsonaro é esse monstro. Então, só que eu falava assim, a gente, como é que fala? É o sujo falando do mal lavado, né? Porque em termos de política econômica e democracia, a gente está vendo aí o mesmo plano liberal, que, como já me corrigiram no Twitter, eu acho, de acordo com um economista que se chamava Adriano Benayon, eu acho que é o nome dele, não seria um neoliberalismo, seria uma política voltada para os mais fortes, uma política de Estado voltada para quem tem dinheiro, que eu concordo claramente que é nesse sentido mesmo, porque não é que o livre mercado deixou de existir faz tempo, né? Então, essa política que é voltada para dar toda a força para quem já tem dinheiro, para favorecer quem tem dinheiro e acabar, destruir com o Estado social, com todos os direitos sociais que foram adquiridos com muita luta. Aqui, eles estavam comparando que a gente está voltando, esse mundo moderno, esse mundo contemporâneo que o Macron está propagando, na verdade, é um mundo do século passado, do começo do século passado. Então, desde antes, por exemplo, os Ubers da vida, eles estão trabalhando muito mais do que qualquer salariado. Então, a gente está voltando para uma época que a gente está voltando para uma época moderna, para uma época, sei lá, moderna, mas que eu falo antes, no começo do século XX. A gente está no século XXI. E qual que é, assim, o que a gente vê aqui, existe um plano para acabar com o funcionalismo público, eles estão votando já isso, existe um plano para acabar com a previdência social, existe um plano para diminuir todos os efetivos e
e está incluído nisso a Assembleia Nacional. Então eu falo, eles estão fazendo uma propaganda tão, como é que falam, rodando a França, divulgando conferências, analisando como o Brasil está indo direto para o fascismo, que é um regime fascista, só que é aqui que a gente tem a lei anti-cassel, que é a lei contra as manifestações, é a lei que autoriza qualquer prefeito, que é como se fosse um governador daqui, a prender suspeitos antes que ela tenha cometido qualquer tipo de crime. Esse crime, na verdade, é a manifestação. Eles estão, na verdade... Patrícia, podem proibir manifestações em determinados locais. Isso, por exemplo, é diferente do Brasil. Pode ser que a gente evolua, que a gente pode dizer que é evolução para isso, mas hoje em dia está consagrado na Constituição brasileira o direito de manifestar e você não tem que pedir autorização, você notifica, você avisa antes, olha, no dia tal faremos manifestação lá. Não, eu sei, Carlos, eu sei que está sendo relativizado, inclusive com aquela questão lá ali já do acampamento Marisa Letícia, antes já teve um juiz lá que tentou proibir, queria botar horário. Antes disso, lembra do julgamento no TRF4 também, nós tivemos problemas de que a população chegasse próximo ao prédio. É verdade, bem lembrado. E isso com base em legislações feitas e criadas oportunisticamente, sem base na Constituição. Exatamente. Então, isso também está sendo erodido, mas em tese esse direito está consagrado na Constituição brasileira, ao passo que na França, eu imaginaria, né, o país, como eles falam dos direitos humanos, o país, né, cuja república nasceu nas ruas e tal, e eu acreditaria que seria assim, mas não é o caso, porque eles conseguiram aprovar essa lei que permite prisão administrativa, falando assim, não, você está querendo manifestar? Não, esteja preso. Você esteja preso. Proíbe, fala, não tem mais manifestação na Champs-Élysées. Então, manifestação a gente bota lá no lugar bem escondido, que é para ninguém ver e tal. Então, de fato, está sendo erodido até esse direito de manifestação na França dos direitos do homem, como eles falam, Patrícia, os direitos humanos. Não, então, e aí tem isso. Eles fizeram uma série de leis antiterrorismo e eles não admitem, tinha até uma discussão muito boa falando que eles não admitem mais não é mais, eles criminalizaram a política no sentido de que a política, quem manifesta contra a política do governo, virou terrorista, virou, como é que fala, criminoso. Então, tem toda uma série de leis que foram criadas nesse sentido. E que o governo, ao invés de dar uma resposta política para esse movimento, ele está dando uma resposta policial. Inclusive, colocaram o exército nas ruas. Tem um dos meus... Eu falei, nossa, esses dias eu estava vendo uma conferência e o estudioso, né, o pesquisador, ele vira e fala, eu não entendo como que as elites querem destruir seu próprio país. Eu falei, olha, eu podia estar ouvindo um brasileiro falando, o José de Souza falando isso, Mas a pergunta, Patrícia, que fica, enquanto você atende ao nosso franco-brasileirinho querido, que chegou aí querendo a atenção da mamãe, a questão é que essas elites não se veem mais como pertencentes àquele país. Os marinhos, vocês acham de fato que eles se veem como brasileiros? Ou eles já têm suas residências em Miami, já têm o seu dinheiro fora, inclusive pensam, quando estão no Brasil, como um investidor estrangeiro, que tem interesse na valorização da moeda, na não tributação da remessa de lucros, etc, etc. O 0,1% se tornou apátrida, né? Eu acho que o último país em que, de fato, há um controle dessa elite e ela está amarrada ao desenvolvimento nacional em alguma medida é a China. A China, o pessoal lá, tem uns bilionários, às vezes eles vão em cima do pessoal. Então, eles não conseguiram ainda enquadrar ou sequestrar a administração chinesa e falar assim, não, a legislação agora é totalmente em benefício nosso, a tributação é em benefício nosso, os subsídios são em benefício nosso e eu posso ir para onde eu quiser no mundo. Eu acho que se fizer isso lá na China, não vai acabar bem a história. Agora, no Ocidente e na periferia do capitalismo, principalmente, essas pessoas elas se sentem nacionais de nenhum lugar, elas são, né, cidadãos do mundo, e por isso elas estão destruindo os países dos quais elas têm meramente o passaporte, quando não tem um duplo de fora também, né, Patrícia Wauquiez? Para mim, assim, a gente acha que não justifica, mas o que é chocante de ver
bom, essa... Fala aí com o menininho, tá? Ô, Patrícia, fala com o nosso querido aí. Assim, eu venho aqui, ele vem querendo atenção, ele tá tranquilo lá, eu venho aqui, ele quer atenção. Enfim. Ele quer participar do programa. Vocês desculpem. Imagina. Isso uma outra coisa que eu tenho observado é assim, a gente está perdendo a narrativa. Porque por exemplo, o que tem me incomodado muito é esses pesquisadores franceses que contam a história de que, de repente, Bolsonaro ascendeu ao poder no Brasil. E sem explicar o que foi a Lava Jato, sem explicar o que foi a perseguição ao governo do PT, sem explicar a perseguição ao presidente Lula, a destruição da imagem dele, toda a difamação midiática que a gente viu. Eu falo, como que eles querem explicar o quê? Que do nada um povo pode vir assim? Eu não sei como, eu até tinha colocado essa questão no grupo, lá no Facebook, assim, não sei como vocês acham que é possível explicar essa ascensão do Bolsonaro sem explicar tudo o que aconteceu antes? É possível explicar a ascensão do Bolsonaro sem a Lava Jato? É possível? E o que esse pessoal está querendo fazer é virar a página, ok, teve um golpe e tal, mas o que é importante agora é a gente olhar o agora e a gente olhar que tem um governo no Brasil que é fascista. Mas ninguém pergunta como que chegou lá? Ou você mesmo se pergunta como chegou lá? É possível falar que o governo Bolsonaro chegou lá sem... Será que o governo Bolsonaro chegaria lá se o Lula não tivesse sido proibido de concorrer? Se ele não tivesse sido preso? Eu não sei o que vocês pensam. Eu acho que... Patrícia, de fato, nesse caso aí, é muito fácil bater no Bolsonaro. As pessoas civilizadas, progressistas, é muito fácil. Agora, a construção do bolsonarismo talvez não seja tão conveniente como está a história. Então, o discurso desse pessoal que ignora como foi feito isso, que prefere não se expor, porque é um tema... que gera divisão, ou enfim, você está mais vulnerável ao defender abertamente o presidente Lula e falar da perseguição a ele. Isso não é um consenso, é muito fácil você fabricar na França um consenso contra o Bolsonaro. Agora, um consenso sobre a perseguição ao Lula, que isso foi necessário, a nutrição desse antilulismo, antipetista do ódio foi instrumentalizada para levar a derrubada do projeto do Partido dos Trabalhadores, de um projeto nacionalista, mostrar os interesses geopolíticos que estão por trás disso, inclusive os laços da Lava Jato com os Estados Unidos. É difícil quando você teve na imprensa da França, por muito tempo vendendo também, como em outros países, o Sérgio Moro como o Elliot Ness tropical. Então, fica difícil esse pessoal... Muitos deles sabem, eu acredito, a gente está falando aqui de acadêmicos progressistas, de esquerda, sabem, mas não querem entrar em bola dividida. Então é mais fácil falar do bolsonarismo, falar contra o bolsonarismo, que é uma unanimidade, ninguém sério vai questionar, mas contar a história toda e como chegou até aí, isso é mais complicado. Agora, Patrícia, eu tenho que falar algo também. Muitas vezes na academia, essas pessoas elas não têm liberdade plena. Embora a gente fale liberdade de cátedra, liberdade de pesquisa, ela depende de financiamento, ela não quer entrar em bola dividida com outras pessoas, porque vai gerar constrangimentos ali. Eu, por exemplo, falo da minha experiência em que, embora eu falasse apenas aquilo em que eu acreditava quando era acadêmico, eu diminuí o tom. Então, por exemplo, naquela questão que era o tema até da minha tese de doutorado sobre os acordos bilaterais de investimento, eu mostrava que eles eram desnecessários. Mas eu não ia falar, isso aqui é uma coisa para explorar o país pobre e tal. Eu falava, não, país pobre, eles estão te falando que você precisa disso? Não precisa não, olha o exemplo brasileiro e tal. Então, você... Assim, tem que ser mais... não é diferente a militância política do trabalho acadêmico. Você pode dizer, mas isso você está levando algumas considerações políticas ou politiqueiras para o seu trabalho acadêmico. É verdade, mas o mundo é assim, porque a gente depende, em alguma medida, dessa... As discussões políticas dentro da academia, elas devem existir, devem ser fomentadas. O que não pode acontecer é panfletagem. Quando tu levanta a mão... E lança uma ideia dessa forma, tu está fazendo panfletagem. Agora, quando tu propõe e discute situações e cenários, é diferente. Então, é isso que eu acho, mas é isso que eu acho, Carlos, falar para mim.
que o Bolsonaro foi eleito, sem falar dessa lavagem cerebral que a Farsa Jato fez na população, que é incitado pela Globo, que todo mundo queria, que era como se fosse uma inquisição, um linchamento, de personalidades das pessoas em praça pública. Sem falar nisso, para mim, não precisa nem falar do partido, não precisa nem falar, mas... Até porque quando começou isso, provavelmente nem existisse o partido dele. Então... O partido real dele é esse partido da justiça fomentada pela mídia, brandindo uma panfletagem sobre a corrupção no Brasil. E daí foi se criando um caldo no qual ele foi extraído ou ele foi introduzido. E eu acho que precisa ter um pouco mais de honestidade em relação a... Eu não sei o que você acha, Romulus, porque em termos da análise do contexto francês, de analisar essas leis que o Macron aprovou, desse contexto de manifestação que está sendo reprimida pela força policial, e todas essas reformas da diminuição do Estado, sem citar... e falando que a gente ainda está numa democracia. Eu não considero mais que a França vive uma democracia. E será que, comparando a França com o Brasil, será que a gente tem provas concretas? Por exemplo, uma bandeira que tem se levantado. Saiu o Jean-Willis, a Márcia Tiburi, ou Tiburi, não sei como é que a gente fala, saíram do Brasil. Será que outras pessoas que vão poder pedir asilo fora, porque o Brasil vive numa ditadura? É reconhecido internacionalmente, sei lá quem reconhece isso, que a ONU reconhece que o Brasil vive uma ditadura e por isso as pessoas que queiram sair do Brasil podem pedir asilo político? Aí é uma questão, porque é uma questão que, como o Brasil vive uma ditadura, é reconhecido que o Brasil vive uma ditadura, afinal, o Bolsonaro foi eleito. Quais são os elementos que classificam que um país vive uma ditadura? E aí a gente volta para a Venezuela, que a Venezuela é considerada como uma ditadura. Então, são essas questões que a gente levanta e que a gente analisa e vê para chegar a alguma conclusão mais concreta. Porque eu falar assim, fazer conferências sobre o Brasil é interessante, dar visibilidade, mas existe realmente uma questão por trás disso? Ou é só ou eu vou criticar o Brasil e ao mesmo tempo a gente vai pedir apoio do Macron para financiar do governo para financiar o nosso movimento pela democracia no Brasil? Não vivemos uma democracia no Brasil? Então... É algo complicado aí. Inclusive, essa questão que você coloca da Venezuela, ela é usada até do ponto de vista da política interna na França, porque na França, une-se ao coro internacional de linchamento do regime, venezuelano, inclusive com reprodução, a crítica daquela história de que as eleições foram fraudadas, ninguém sequer chega no detalhe de que lá o voto é impresso, e a pessoa confere e pode depois cruzar os dois. Então, eu acho que é mais de duas, eu acho que são 3 contagens independentes de voto, e depois eles conferem lá mesa a mesa e tal. Então, realmente, mas vende-se aqui, não, a eleição não foi legítima, a eleição foi fraudada, e esse consenso fabricado, quem não adere a ele é linchado politicamente. Então, toda vez que o Emmanuel Macron ele quer desmerecer o Jean-Luc Mélenchon, uma liderança de esquerda do Partido França Submissa, toda vez que ele vai fazer isso, ele vincula ele ao chavismo, a defesa que ele sempre fez. Inclusive, o Jean-Luc Mélenchon fala espanhol, conhece muito a América Latina, então ele já fez defesas loquazes do presidente Lula, a questão da Venezuela, perseguição ao Rafael Correa no Equador, ele fala muito do imperialismo americano na América Latina e o mal que ele provoca, e toda vez que querem caricaturá-lo, fala, não, ele é o Chaves daqui da França, o Chaves europeu, etc, etc. Então, você veja que a pessoa não aderir com essa propaganda massificada, também houve uma tentativa de propaganda
com relação à Lava Jato, em grande medida, eu vi até na televisão pública francesa uma matéria ridícula desse tipo, assim, louvando, é o Elliot Ness. Quando você vê esse tipo de coisa, você vê que o pessoal não quer se expor. Aí é complicado. Eu concordo com você, Patrícia, que, de fato, né, pegar só o que é consenso, falar só do que é consensual e evitar toda a bola dividida não é... Tem maneiras, você não precisa entrar, como o Carlos Cleber falou, na retórica de panfletagem de militância política. Agora, uma perspectiva crítica, ela traz como requisito uma visão sistêmica e uma visão coerente, né, de fenômenos parecidos. Né, Patrícia? E essa questão do asilo? Como é que funciona essa questão do asilo político? Será o país precisa ter sido reconhecido como, sei lá, condições subhumanas, ou não sei, para que o outro país, sei lá, que a França, por exemplo, a França precisa oficialmente reconhecer que o Brasil vive numa ditadura para acolher os asilos políticos, ou é de caso a caso, é individual isso? É caso a caso, em geral é caso a caso, isso aí depende, né? Cada país ele tem o direito de dizer quem ele vai receber e quem ele não vai receber. Lógico que a gente tem algumas convenções internacionais regulando os direitos dos refugiados no âmbito das Nações Unidas, mas, em última análise, cada país tem o equivalente no Brasil, chama o CONARE, né? O Conselho Nacional de Refugiados, ele vai analisar, a pessoa entra com um processo e vai ser analisado. Eu acho muito difícil, Patrícia, que em algum momento, pelo menos as coisas continuarem como elas estão aí na estrutura do Brasil, essa coisa mascarada, né, das instituições funcionando normalmente, mas você está cada vez mais fechando o regime. Eu acho muito difícil que países, qualquer país, eu acho, né, a não ser de repente a Venezuela, mas qualquer outro país reconhecer o Brasil como uma ditadura e tornar então mais certo o deferimento de pedidos de asilo ou de refúgio, eu acho muito difícil que isso venha acontecer. E esses casos que você citou aí são casos de asilo midiático, né? Autoexílio midiático acadêmico, digamos assim, porque com relação ao Jean Willis, a gente aqui tinha aventado a hipótese de que ele tivesse conseguido a bolsa de doutorado antes, e aí se candidatou, assim, bom, vamos ver se eu consigo a bolsa ou não, se eu não conseguir, eu fico de deputado, se eu conseguir, eu vou para lá, mas falo que estou perseguido, temendo pela minha vida, que dá ameaça e tal. Ora, as ameaças já vinham de antes, não estou desmerecendo as ameaças já vinham de antes, ele, no entanto, sentia em condições de disputar uma cadeira de deputado, e recebeu votos para isso, né? Tá certo que ele se elegeu com quociente eleitoral, né, do outro, sobrou o voto do Freixo que colocou ele lá, mas as pessoas votaram nele, ele entrou na lista, ele renunciou a isso, permitiu que outra pessoa que não tinha sido eleita entrasse, no caso o marido do Glenn Greenwald, o David Miranda, e saiu para fazer o doutorado, mas não quis que ficasse feio, né? Falar, tô saindo para fazer o doutorado, então eu vou, porque eu tô perseguido, tal, ameaça, não sei o quê. E a gente viu a esquerda falando obrigado, Jean Willis, né? Obrigado, como se isso tivesse dado a visibilidade para mostrar que agora o Brasil é uma ditadura. Muito relativo, né, digamos assim, a repercussão disso internacional, e parece, pelo que eu ouvi, e depois a gente recebeu confirmação disso do próprio partido, gente lá de dentro que falou que era isso mesmo, ele já estava atrás dessa bolsa há muito tempo, já tinha conseguido, e aí quis fazer uma marketagem em cima disso. Você vê que ele agora vai lá para Harvard, falar lá do lado naquela história do viralatismo, como fala o Luiz Moreira, né, um evento organizado por estudantes brasileiros, convidando palestrantes brasileiros para falar em português para uma plateia de brasileiros em Harvard, só ocupando as instalações. Tem gente no Brasil aí falando, um evento organizado por Harvard, por favor, né? No mínimo tinha que ser em inglês. Então, mas ele esteve aqui, né? Eu não fui na palestra dele, mas ele esteve aqui e falou para uma palestra, não sei que língua que ele falou, teve até... Tem várias atividades que eu estou um pouco afastada das atividades do comitê, e ele esteve aqui, ele falou, e o que está acontecendo, e que eu acho que a gente realmente está perdendo a narrativa, diversos franceses falando da realidade brasileira para brasileiros, em francês. Então, era como quando eu era pequena, que a Amazônia foi desbravada pelo Jacques Cousteau. Então,
A gente acha lindo, maravilhoso, mas e se eu quiser ir para a Amazônia ajudar ele a desbravar? Ah, você vai ter que falar francês, querida, e vai ter que pedir autorização para o governo Meu francês. professor de biologia, Patrícia, na época do Colégio Militar, foi convidado pelo Jacques Cousteau para participar da expedição em busca do boto cor-de-rosa. Não pôde ir porque ele tinha um cargo de... Ele era o responsável pela área de fósseis que existem na Zona da Mata, próximo de Santa Maria, Rômulus, na região dali da Boca do Monte, onde tem um sítio arqueológico muito importante. Ele era o responsável e não podia sair, né? Mas ele tinha sido convidado por essa exploração do Jacques Cousteau. A Globo fez tanta Calypso, fez tanta propaganda, né? Só que era um estrangeiro que estava desbravando a Amazônia, e toda a riqueza que a gente tem, toda como é que fala? Toda a riqueza de recursos naturais, de espécies que eles nem sabem que existem, entendeu? Eu falo, o Macron ele tá privatizando tudo, ele só não privatiza os recursos naturais porque a França não tem. Se tivesse petróleo, se tivesse minério, e aqui também ninguém fala que a luta pela Venezuela é pelo óleo e pelos metais preciosos que ela tem. Então, eu acho que, num certo sentido, a gente acusa o Bolsonaro, mas fica esse telequete, né, Ramos? Porque se, ao mesmo tempo, o governo francês assumir que é uma ditadura, como é que ele vai poder manter as suas relações comerciais ou explorar o território brasileiro como a Total A Total, que é a empresa resultante da privatização da antiga Elf, que era a Petrobras da França, e está aí associadíssima à tentativa de roubo da riqueza do povo venezuelano, né? E, aliás, apoiando outros golpes por aí, também está participando da rapina do pré-sal brasileiro, né? Então é uma empresa totalmente aderente a essa investida contra as respectivas soberanias. O Patrícia, completando aquela questão aí dos exílios midiáticos, né? Depois veio a informação também levantada, infelizmente, por sites de direita. Eu digo a quem beneficia essas operações de marketagem aí, de comunicação, porque depois a gente sofre uma desmoralização tão grande quando o pessoal da direita revela isso, que não é difícil de levantar. Márcia Tiburi é a mesma coisa. O pessoal foi ver que, na verdade, o marido dela, que é juiz, tinha conseguido uma licença remunerada para ir fazer mestrado em Paris, para serem seus vizinhos. E aí, com isso, ela foi acompanhando e aí falou, não, estou saindo do Brasil porque estou ameaçada. Não, ela está indo acompanhando o seu marido, pode ter julgado até conveniente, fala, não, o clima aqui não está bom, vou acompanhá-lo, mas não foi a decisão fundamental. Ela pode dizer, até é isso que me permitiu, né? A licença remunerada dele, do cargo de juiz, o mestrado é o que me permite financeiramente sair. Mas deveria ter feito o disclaimer, né? Assim, a transparência. Falar, olha, não, também entrou na conta essa questão aqui. Não mencionou em nenhum momento na divulgação dela, na operação de comunicação, de marketing, em nenhum momento ela divulgou isso. Né? Tinha que ser. E aí, como a gente é desmoralizado quando a direita se apropria disso, fala, olha aí, bando de mentiroso falando, estão indo lá pegar uma boquinha fora, bolsa e tal. Então, assim, isso ajudou de fato ou ajudou internamente, em vez da história, não, mas para o mundo vai sair assim? Muito relativo, tá? Vamos ser sinceros, muito relativo isso, muito limitado a repercussão disso. Em compensação, no Brasil, isso contribui para a nossa desmoralização, esses dois casos especificamente. Patrícia. E só mais um paralelo, assim, independentemente o Macron, para ele aplicar todo esse pacote de desmonte de Estado e de medidas completamente antissociais, ele está usando a força. Então, o povo francês quer isso. Uma coisa que está sendo, que eu acho que se a gente juntar os dois, a gente pode começar a se perguntar o que é essa democracia? Como que funciona essa democracia? Como que a gente chega lá? Será que a gente está elegendo, ou será que a eleição é realmente um produto do que o povo, da maioria da vontade do povo, ou ela é um produto de quem teve o melhor financiamento de campanha, de quem conseguiu fazer uma campanha, de quem conseguiu fazer uma melhor propaganda, uma campanha eleitoral, que conseguiu tirar proveito disso e botar tal pessoa no poder. Eu lembro que teve um dos autores, acho que foi o Michael Hoffman, que é um economista, ele falou que
O Obama, depois da crise dos subprimes em 2008, o que ele falou para os bancos, falando assim, olha, não se preocupem que o meu compromisso é com quem financiou minha campanha, não com quem me elegeu. Então, é para a gente pensar na atual democracia, ela é realmente uma democracia? Ela é uma representativa? Exatamente, eu lembro sempre de uma cena daquele filme Fahrenheit 11 de setembro, Fahrenheit 9/11, do Michael Moore, em que filmaram um evento de arrecadação de campanha do George W. Bush, eu não lembro se era para a eleição ou para a reeleição já, em que ele está reunido ali com o 1%, ali não é 1%, ali é 0,1%, se bobear o 0,001, né? Porque para caber numa sala, ainda é só os ultra bilionários dos Estados Unidos. E aí tem essa coisa nos Estados Unidos, da tradição política, das pessoas fazerem piadas... em francês se fala autoderrisório, né? Não vou falar ridicularizar a si mesmo, mas assim, em alguma medida você brincar com algum flanco seu, né? Isso é da tradição política americana. Aí ele fala assim, algumas pessoas chamam vocês de a elite, mas na verdade, né, quem está no topo, mas na verdade vocês são a minha base, vocês aqui me sustentam. Aí todo mundo gargalha. Então é mais ou menos isso, a elite é a base desses governos de exclusão, né, Patrícia? E o que está gerando essa discussão é aqui é isso mesmo, como que a gente elege um governo que vai tomar medidas contra o Estado Nacional e contra o povo, né? E aí a gente volta porque o Pedro Pinho sempre insiste, falando onde está a posição e que, na verdade, toda a forma de soberania nacional, de nacionalismo, é contra esse poder que está tomando conta do mundo, né? No sentido, é a banca, é contra a banca, né? É uma resistência à banca e por isso que eles são tão odiados, como a Venezuela e como Cuba, E a resposta a isso, por isso que a gente defende tanto aqui a bandeira do nacionalismo, a gente fala que só há como ter um resgate, né, de um projeto nacional e de desenvolvimento, de bem-estar do povo, principalmente, com o resgate da bandeira do nacionalismo. E de uma forma mais geral, global, em vez de falar em nacionalismo, que tem essa questão da identidade, né, muitas vezes com uma nação, naquele sentido político-geográfico, enfim, aquela coisa da afinidade, semelhança, não é bem isso, mas mais do que nacionalismo, embora, logicamente, para falar politicamente no Brasil, tentar vender, a gente fala em nacionalismo, mas mais do que nacionalismo é o soberanismo, a defesa da soberania. E na Europa se usa esse termo, né? O soberanista, ele é um soberanista, ele não é um soberanista e tal. Isso é muito presente, inclusive, no debate político francês, com relação a manter o poder dos estados versus dar para Bruxelas, para a União Europeia. Porque, você veja, o soberanismo ele pode cair para a direita como pode cair para a esquerda, tanto em temas de valores, né, que hoje em dia direita e esquerda é valores, né? Não deixa fumar maconha, não deixa fumar maconha. Não, tanto pode ser nisso, então você pode falar, mas também pode ser na gestão econômica. O Vladimir Putin, ele não é de esquerda nem em termos econômicos, ele tem lá a questão dos empresários. Agora, a riqueza nacional em questões estratégicas, ele mantém o controle do Estado, na questão de valores ele é bastante conservador. Aliás, eu não acho que o Vladimir Putin é conservador, eu acho que ele usa a questão do conservadorismo do povo russo para angariar simpatias políticas e usar isso em interesse da defesa em defesa dos interesses da nação russa. Eu acho que ele usa isso como muitos políticos fazem, é normal. Agora, você vê, pode ir mais para o lado da China, você pode considerar ainda que é um governo de esquerda, em alguma medida, né? Ele luta, e pelo menos tem uma diretriz para lutar contra as desigualdades que estão crescendo, ou até a Venezuela, né? Em alguma medida também distribuiu a riqueza, também são soberanistas, eles se insurgem contra esse ditame do globalismo, que é a oposição, esse globalismo financista que tenta erodir os estados nacionais, e a estrutura que é mantida, como você falou, Patrícia, é para proveito do 1%, do 0,1%, né? Patrícia. Exato. Oi, desculpa, Romulo, mas exato, estava demorando aqui para abrir o microfone, mas eu acho que é uma oportunidade que a gente tem para pensar um pouco mais, para refletir. Eu queria fazer esse paralelo, tem outras coisas ainda que eu queria falar na semana que vem, que eu vou preparar um tema para falar sobre a privatização das telecomunicações e
o que o impacto da o que o impacto desse apagão da Venezuela teve em relação ao sistema dela de sistema elétrico e sistema de informação, que a telecomunicações faz parte. Então, é isso, o Paulão já chegou, eu queria, como é que fala, só fazer esse link entre o Brasil e a França, do que é bonitinho, na verdade, não é tão limpinho, todo mundo tem seus esqueletos no armário. Ó, um carrinho. Bom dia para vocês, obrigada. Muito bem, Patrícia. Obrigado a você aí por... Tá, como eu falei, as pessoas não sabem disso no Brasil, mas quarta-feira as crianças ficam em casa na França. Elas têm aula sábado, né, Patrícia? A Patrícia saiu. Elas têm aula no sábado, mas quarta-feira é o dia da criançada ficar em casa. Então, aí os pais têm que se dobrar para tomar conta. E é o dia que Patrícia Volquet fica em casa e pode nos ajudar aqui. Antes da gente chamar o Paulão, só queria fechar aqui, Romulus, com um exemplo brasileiro disso que tu também estava falando aí do governo para alguns, né? Não existe mais uma fronteira geopolítica, mas sim borrões de uma fronteira completamente etérea que diz respeito apenas às massas de movimentação de capital pelo mundo. Aqui no Brasil, nós temos mais um exemplo desse estado mínimo para nós e máximo para alguns poucos, né? Desde 2016, a Comissão de Valores Mobiliários permite que sejam investidos, que haja investimento dos fundos de investimento em participações, os FIPs, em sociedades limitadas, mas com uma limitação até 300 milhões de receita por ano. O objetivo era facilitar a participação dessas empresas que são ditas como inovadoras ou investimentos em startups. Muito legal. Até agora, somente outras empresas e pessoas jurídicas com sede no exterior poderiam ser admitidos como sócios dessas empresas limitadas. A partir de agora, de 22 de março de 2019, com a Instrução Normativa 58, o Ministério da Economia permite que os fundos, os FIPs, passem a ser sócios diretos dessas empresas. Não há mais restrição, inclusive, quanto ao tamanho das companhias. O detalhe é que, no Brasil, entre os tradicionais fundos de investimento em participações, nós temos o Santander, o BTG Pactual, nomes bem conhecidos, o Bozano. Esse último tinha como presidente o Paulo Guedes, nosso atual ministro. Coincidência, né? Nada coincidente, Carlos. Nada espontâneo isso aí. Mas trazendo para casa essa questão, essa reflexão. Tem muitos outros exemplos ilustrativos dessa apropriação do Estado, o Estado que eles querem manter e o resto eles querem desmantelar. Aliás, vou chamar o Paulão agora, mas ontem eu estava vendo aqui, já reclamei, aí o pessoal viu, eu reclamando outro dia, ou mais de uma vez até, sobre a questão aqui do Estado suíço, em que quem sustenta a máquina do Estado é a classe trabalhadora, pagando até 56% de imposto de renda, quando os empresários, o capital aqui, principalmente o financeiro, não paga nada. Eu falei, dei o exemplo do cantão de Lucerna. Se você colocar, ouve isso, Paulão, você que é tão crítico com a tributação no Brasil, se você colocar a sua holding, né, a empresa que tem participação em outras empresas, no cantão de Lucerna, lindo, né, vá lá visitar, mas se você for rico, então melhor ainda. Se você colocar a sua holding sediada em Lucerna, o imposto de renda é 0,1% ao ano. Olha que maravilha, né? Então, assim, eles não pagam nada, se beneficiam da estrutura do Estado, mas quem banca é a classe trabalhadora. E aí ontem eu estava assistindo uma matéria que foi no Jornal da França, comparando a tributação na França e na Bélgica, que dizem que são os dois estados na Europa que mais tributam. E aí a Bélgica, o pessoal reclama da França, porque em alguma medida ainda tributa o capital, mas na Bélgica é a mesma coisa. Eles foram ver, o pessoal acima do salário mínimo já paga imposto de renda em 25%. A primeira faixa é 25%, a pessoa ganha mais de 1.000 euros, assim, já... 25%, chegando até 50%, aí foram ver, mas e os proprietários de imóveis, o capital? Não, aí é baixíssimo, comparando, contrastando, né, que é bem diferente. Aí você vê o sequestro. Aí você pergunta, quem que elege as pessoas que aprovam essas leis de tributação? São as empresas ou são aquelas pessoas que são tributadas em 25% da primeira faixa acima de 1 euro do salário mínimo?
São as pessoas. Como que eles conseguem sequestrar a democracia dessa forma? É alguma coisa, logicamente que eles têm dinheiro, é com dinheiro, mas a gente está muito mal das pernas, se a gente sequer consegue mostrar para essas pessoas. Já deu exemplo aqui na Suíça, Paulão, que tem democracia direta, não existe salário mínimo. Aí teve um referendo, né, um plebiscito para escolher se ia ter. Eles conseguiram derrotar o salário mínimo por 80-20. Como se consegue isso? É incrível como eles conseguem capturar as mentes, corações e mentes aí, com esse discurso do empreendedor, etc, etc. Mas a gente vai falar de outra coisa não tão distante, porque a gente vai falar da riqueza do Brasil, que está sendo apropriada pelo mesmo 0,1% com Paulo César Ribeiro Lima, que é especialista em Minas e Energia, PhD em Engenharia do Petróleo, e hoje vem falar com a gente sobre a importância da extensão da plataforma continental do Brasil e sua relação com o pré-sal. Bom dia, Paulão. Bem-vindo ao Duplo Expresso mais uma vez. Bom dia, Rômulo. Bom dia, Carlos. Bom dia, Camila. Bom dia a todos aí que estão ouvindo a gente, né? Falar aqui de um tema, um julgo extremamente importante. Mas antes eu queria fazer um histórico assim de como o Brasil gerencia os seus recursos naturais, né? Atualmente, com relação ao Serviço Geológico do Brasil. Bem, o Serviço Geológico do Brasil, na realidade, é a CPRM. Era uma empresa pública que até tinha concessões, né? Em tese, até no passado, poderia explorar recursos minerais, mas ela não mais é permitido isso à CPRM, e ela foi transformada no Serviço Geológico do Brasil. Mas ela não tem ingerência aí na questão do petróleo. A questão do petróleo, o Serviço Geológico do Brasil acabou ficando com a própria ANP. Quem conhece, quem tem a responsabilidade de gerenciar os recursos, né, petrolíferos no Brasil é a Agência Nacional do Petróleo, que implementa políticas públicas, mas ela acaba sendo o Serviço Geológico do Brasil na área do petróleo. E tem uma sede linda lá na Praia Vermelha, lá no Rio de Janeiro, né, Paulão? Na Urca. Tem um banco de dados lá na Praia Vermelha fantástico. Então, o que ocorre no Brasil? A ANP, né, ela fala que os dados, né, os dados são públicos, os dados geológicos, os levantamentos sísmicos são públicos. De fato, são públicos. São públicos, mas eles são pagos, né? Você tem que comprar. Tá certo? Então, aqui no Brasil tem a tal das EADs, que são as empresas de aquisição de dados, e essas empresas estão adquirindo dados. Essas empresas conhecem a plataforma continental brasileira. Eu não conheço. Eu não tenho dinheiro para comprar os dados delas. Bem, essas empresas têm os dados, as multinacionais e a Petrobras também pode comprar e deve comprar, a gente não sabe como é que está isso, né? E esses dados também, em tese, a ANP tem esses dados e poderia também conhecer a plataforma continental brasileira. Eu questiono muito o conhecimento da ANP para interpretar esses dados sísmicos. Mas, em tese, Paulão, quem não é da área não sabe, mas é caríssimo. Isso eu sei porque eu trabalhei muitos anos em escritório de advocacia com empresas de exploração e produção de petróleo e fazia até o contrato de negociação com as empresas, a maior parte delas estrangeiras, que fazem o processamento e reprocessamento dos dados que eles obtêm de sísmica. É um barato isso, Paulão. Um dia você tem que vir contar para a gente essa parte técnica também. O pessoal, em terra, eles botam explosivos, aí botam uma coisa que vai ouvir o eco da explosão, e lá, aqui tem petróleo, aqui não tem. Quer dizer, aquilo vai coletar os dados. Aí você vai colocar num software caríssimo que vai fazer em 2 dimensões, em 3 dimensões, aquilo. Isso é caro pra caramba, né, Paulão? É caríssimo. Uma altíssima tecnologia, no caso do pré-sal. Mas o caro, vamos lembrar sempre, nunca é o software. O caro
é o peopleware responsável pela interpretação dos dados fornecidos pelo software. Pois é, e aí você vê, então a ANP, embora as empresas concessionárias, quando elas fazem essas operações de exploração para conhecer o subsolo, elas são obrigadas a mandar esses dados para a ANP não tem esses programas, não paga, então por isso que o Paulão está falando da limitação da ANP na sua capacidade de processar e compreender os dados que lhes são entregues, né, Paulão? A Petrobras tem um corpo técnico fantástico, né? E ela também tem contratos com essas empresas, né? Mas a Petrobras tem capacidade. Então, a Petrobras, se ela quiser, ela pode comprar os dados e a Petrobras conhece a plataforma continental brasileira. Mas todas as grandes petrolíferas também conhecem, podem conhecer, né? Podem comprar os dados dessas empresas, podem comprar até a interpretação desses dados sísmicos. No caso do pré-sal é mais complexo ainda, né? Porque o que acontece quando você provoca uma... Na verdade, se você tem um navio com várias linhas e tem os explosivos, né? E você emite uma onda sônica, né? Uma onda sonora, uma onda longitudinal. E quando tem uma diferença de impedância acústica, há uma reflexão, há um eco. O que é o eco que a gente ouve aí quando bate na parede e volta? Você fala, a onda vai propagando, chega lá na parede, a impedância acústica da parede é completamente diferente do ar, aí a onda volta, ela reflete. E uma coisa parecida que tem uma onda acústica também é o ultrassom. Né? O ultrassom também você desenha lá o bebê também por diferença de impedância acústica. Então, o processo é o mesmo. No caso aqui, os volumes, né, são gigantescos, a camada de sal é espessa, as reflexões... Em mar, Paulão, que eu me lembre, mas você sabe isso muito mais do que eu, mas em mar não é com explosivo, né? Em mar passa o navio mandando um sinal, não sei se é um sonar, uma coisa assim, aí ele vai pegando o que tem embaixo, né? Não, mas o navio também, né? Na ponta daquelas linhas lá do navio, né, quando ele vai percorrendo, né, ele vai gerando também, ele vai detonando também explosivos. Não sabia, não. Tá. Em terra é que estão usando agora os caminhões, né, que param, que mandam é igualzinho o material piezoelétrico do cabeçote de ultrassom, né? Manda uma vibração, né? E o caminhão manda uma vibração e aquele sinal volta. Mas o tradicional ainda é usar explosivos e manda esses sinais aí. Essas ondas sônicas, né? Ondas sônicas. Então... Paulo, uma vez eu tinha um caso lá no escritório que em terra, tem lugar no Nordeste que tem petróleo em terra, né? Então, o pessoal, eu acho que era na Bahia esse caso, se eu não me engano. Aí o pessoal botou... No Recôncavo Baiano, eu acho, bom. Eu acho que era no Recôncavo, salvo engano. Mas o pessoal foi botar esses explosivos porque o concessionário que pode explorar, que ganhou da ANP, ele não é o dono daquela terra. Então você tem fazendas ali, etc. E ele é obrigado a deixar ali uma servidão administrativa, alguma coisa. Ele não pode falar, não, na minha terra não entra, não vai explorar. Aí o pessoal botou os explosivos, abriu umas crateras e as vacas depois caíram todas dentro do buraco, morreram. Aí teve que negociar uma indenização com o pessoal, porque o pessoal tem que tomar cuidado com essas coisas, Paulo. Explosivo é explosivo. Mas, então, se vocês perguntarem para mim, eu vou dizer o seguinte, eu não sei, eu não tenho os dados, não tenho dinheiro, não tenho acesso, né? E o povo brasileiro também não conhece a plataforma continental brasileira, então eu não conheço. Mas eu tenho uma certa assim, experiência, né? Então, quando eu vejo lá o pré-sal, quando eu vi o pré-sal, né, e vi o platô lá de São Paulo, eu vi que esse platô de São Paulo ele estava além das 200 milhas marítimas. E esse platô de São Paulo, até mandei aí, tem uma figura aí que mostra a localização desse platô de São Paulo, que está parte no polígono do pré-sal e parte fora. As 200 milhas, nesse platô, ela passa ali raspando o polígono do pré-sal. Então, aqui, para mim, primeiro que já tem um erro aqui, que a lei estabeleceu esse polígono de maneira errada. E também, para mim, não devia nem ser polígono.
Devia ter uma caracterização, um decreto, falando o que é área estratégica, o que não é, e não simplesmente passar lá um polígono onde tem área ruim, boa dentro. Isso é mais um erro aí, para mim, da nossa ex-presidente Dilma, né? Mas o fato é que, se a gente pegar esse platô de São Paulo, a gente vê lá que tem uma profundidade ali de 2.000 metros, 3.000 metros, né? E a gente vê, assim, pelo jeito, né, que aquilo ali é uma área muito parecida, tanto que está dentro do polígono do pré-sal e dentro das 200 milhas, como parte está fora. Aparentemente, assim, grosso modo, parece que metade do platô de São Paulo está além das 200 milhas marítimas, certo? Bem, esse platô é a região importante do pré-sal, é ali que estão os grandes campos, é ali que está Lula, né? Que está Sapinhoá, Lula já é campo de mais de 1 milhão de barris por dia. Então, o tesouro está ali. Ô, Paulão, deixa eu te perguntar uma coisa, só um parêntese, que é o seguinte: a gente recebeu aqui no Duplo Expresso de domingo, e tivemos uma entrevista muito boa, não pela gente, pelo entrevistado, do recém-eleito primeiro-ministro da Guiné-Bissau. E a Guiné-Bissau parece que há uma perspectiva ali de que haja petróleo na camada pré-sal deles também. Angola já está, inclusive a Shell explora a camada pré-sal em Angola. Eu ia te perguntar, na África, o potencial do pré-sal é o mesmo do Brasil? Na minha visão, não é não. Não. Na minha visão, Deus foi, de novo, generoso com o Brasil, não foi tão generoso com a África. Se você pegar... não foi generoso quando ele deu essa elite maravilhosa que a gente recebeu. Mas aí, o que acontece? Não é fácil você, no mundo, ter uma plataforma continental e ter uma bacia sedimentar que vá além das 200 milhas, né? E no Brasil, tudo indica que vai. E, na minha opinião, isso é uma coisa muito pessoal, né? A gente pode ter uma outra bacia, um espelho ali desses reservatórios gigantescos ali na região do platô de São Paulo, fora das 200 milhas. As 200 milhas, né, que representam aí 12 milhas de mar territorial, mais 188, né, vão até 200, seria a zona econômica exclusiva. Existe um certo consenso no mundo que a zona econômica exclusiva é zona econômica exclusiva, só o Brasil teria direito. Os Estados Unidos e outros países não reconhecem nem essa soberania. Os Estados Unidos não é signatário desse acordo aí, dos direitos do mar, né? E nem isso os Estados Unidos reconhecem. Mas, vamos dizer, o mundo, de uma maneira geral, reconhece as 200 milhas. O Brasil, ele reivindicou, né? E isso está em decreto, né? Está em lei, está em decreto que regulamenta a lei, o direito de ir além das 200 milhas e o direito de estender, né, a soberania do Brasil sobre a plataforma continental, indo além das 200 milhas. Só descrever para o pessoal que está em casa, Paulo, estou mostrando a figura que você mandou. Olha só, 200 milhas seria esse azul clarinho aqui, que você vê que ele, grosso modo, acompanha o desenho da costa brasileira. Mas aí você vê esse azul escuro que vai além, tá vendo? Esse azul escuro é porque a plataforma continental, então o formato do continente, ele não segue exatamente o formato da costa brasileira. Então, por exemplo, aqui nessa parte do sul do Brasil, aí no Rio Grande, do Carlos Krebs, ou então nessa parte aqui do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, que é onde está o pré-sal, ele vai além do azul clarinho, você tem o azul escuro. Aí você fala, mas o que são essas bolhas que tem essas bolinhas? Essas bolinhas é porque a gente tem ilhas aqui, ilhas no oceano, e aí quando tem uma ilha você tem um raio, né, uma coisa radial, por isso que é um círculo, em que você estende aqui a zona econômica exclusiva do Brasil. Então por isso que tem essas bolinhas aqui. Mas a plataforma continental, a continuação seria esse azul escuro que está aumentando tanto aqui no norte, você vê que aumenta bastante
bastante ali no Pará, Maranhão, etc., e também no sul do Brasil e Sudeste. Paulão. Só tenho a impressão que ela é ainda maior, porque existem algumas seções que mostrariam que ela teria 350 milhas, 350 quilômetros de extensão, ou seja, 150 além dos 200 quilômetros das ZEEs, né? Não, então, exatamente, é isso que está no mapa, o Carlos. As 200 milhas é esse azul claro que eu estava falando, e aí o azul escuro é isso que você está falando da extensão que vai além, que pode chegar, né, a 400 quilômetros. O bom aí, para a gente dar uma olhada, é essa figura 3, né, que mostra aí o azul claro, né, que são as 200 milhas, e tem uma parte marrom aí. Vocês estão vendo essa parte marrom na figura 3 aí? Figura 3? Não, figura 3 não, Paulo. Paulão, é que eu acho que a gente está mostrando outras imagens que não exatamente as que tu enviaste no teu artigo. Mas o pessoal depois em casa dá uma olhada na figura 3 que está no artigo. Lembrando, né, que o artigo do Paulão vai ser publicado na sequência com recorte dessa fala dele. Então, quem estiver ouvindo depois essa informação já vai ver no próprio texto essa ilustração, Paulão. A gente vê lá que o Brasil, né, já reivindicou ali, tanto nessa parte sul, quanto lá na parte equatorial. Isso já está lá na ONU, nessa comissão aí de limitação da plataforma continental, a reivindicação do Brasil. Se a gente for ver, né, na figura 3, lá, depois vocês olham, você vai ver lá que tem uma parte meio marrom, né, que passa ali de, grosso modo, né, de 200 milhas marítimas para 350. E aí, o platô de São Paulo estaria bem contido nessa extensão da plataforma continental brasileira. Então, como é que é a regra? A regra é o seguinte: o Brasil já declarou a sua soberania sobre a plataforma continental brasileira. Mas o problema é que precisa, de certa forma, ter um endosso aí da ONU e dessa comissão de técnicos, né, para endossar e falar, não, de fato, a plataforma continental brasileira ela vai além das 200 milhas. E como é que você prova isso? Você prova isso com muita pesquisa, com muito estudo, com muito levantamento sísmico, né? Para você dizer, olha, o que é plataforma continental? Plataforma continental é a região que está debaixo lá que está no fundo do mar, mas que recebeu uma influência do continente. Então, isso, enquanto as 200 milhas da Zona Econômica Exclusiva elas são fixas, a plataforma continental ela pode ter teoricamente até além das 350. Mas aí já seria mais complicado, as regras são muito complicadas, mas até 350, se a gente demonstrar que a plataforma continental vai até essas 350, teria o respaldo aí da ONU para que a nossa soberania se estendesse até essa plataforma continental. E aí, de certa forma, a gente estaria numa situação mais tranquila, né? Por quê? Porque, principalmente aí onde está o pré-sal, né? Se a gente tiver um outro pré-sal ali nesse platô, campos gigantes, né? Como devem ter, ou pelo menos estruturas gigantes devem ter, né? A gente tem estruturas gigantes lá. Se tem petróleo ou não, realmente vai ter que furar. Então, o governo tem Paulo, anunciado... me explica o seguinte, então, não está garantido ainda tudo? Tem mais coisas que a gente tem que fazer para garantir? Tem que ter... Existe uma... O que falta? Brasil... É o mapeamento, é a reivindicação? O que falta para a gente ter essa titularidade? O Brasil já declarou soberania sobre a plataforma continental dele, tá certo? Mas ainda não teve o endosso da ONU para estender, né, os limites da plataforma continental até pelo menos 350 milhas. Se a gente vê essa figura 3, a gente vê aí que o
o platô de São Paulo estaria nessas 350. E aí, se a ONU reconhece, né, dá o endosso aí, mas para isso o Brasil tem que apresentar, e já apresentou, né, os levantamentos geológicos, tem que provar tecnicamente que essa plataforma continental brasileira ela se estende além das 200 milhas. Ainda não teve a resposta da ONU, né? Falando, não, já está tudo certo aqui, vocês têm o direito até essas linhas que vocês estão reivindicando, né? Que alguns pontos vai até 350, outros pontos vai até 300, outros até 250. Varia, porque a plataforma continental ela é geológica, ela não acompanha a costa brasileira, não tem uma largura fixa, ela é geológica. Eu diria que está muito bem encaminhado, que o governo Dilma e o governo Lula foram muito bons, deram muita importância a esse tema, as reivindicações estão feitas, e eu acredito que foram bem feitas, né? Tem esse LEPLAC, né? que elabora essas propostas de extensão do limite aí da plataforma continental brasileira, né? E então o processo está bem encaminhado, mas não houve ainda a resposta. Eu acredito que seria muito importante, né, ter uma pressão aí muito forte, né, para ter essa resposta e esse endosso aí da ONU, para que se possa fazer até licitações de blocos, né, nessa área. O governo está sinalizando licitação no ano de 2020 de áreas além das 200 milhas, mas eu não vi nenhuma restrição quanto ao possível endosso ou não da ONU, né? Eu acho muito temerário você licitar sem o endosso da ONU, apesar de o Brasil ter soberania para declarar os seus direitos sobre a plataforma continental. Mas, agora, sempre lembrando que tem países que sequer reconhecem, que sequer são partes dessa convenção, né, de direitos do mar, né, que o pessoal chama de Montego Bay, né, que teve início lá nessa convenção de Montego Bay. Eu acho muito temerário licitar sem esse endosso. E acho muito temerário como as coisas acontecem no Brasil, né? A população brasileira, o fato de o Brasil não ter um serviço geológico, de as informações estarem com as multinacionais. Né? As multinacionais, a gente sabe que as multinacionais enxergam muito bem essas grandes estruturas além das 200 milhas. E aí tem a questão, né, dos Estados Unidos e de outros países, né, que podem não reconhecer isso. Aí você faz uma licitação, você tem um outro pré-sal aí, e, de repente, não se reconhece aí a soberania do Brasil nessas áreas, né? Então, é um tesouro, né? É um potencial tesouro. Pode ser, os reservatórios, os volumes podem ser tão grandes quanto no platô de São Paulo, dentro do polígono do pré-sal, pode estar fora do polígono. E outra coisa também que a gente... né, quando a Lei 2.351 falou do regime de partilha, estabeleceu o regime de partilha, não foi só no polígono do pré-sal, foi no polígono do pré-sal e em áreas estratégicas. Mas a lei não fala o que é área estratégica, o governo não regulamentou o que é área estratégica. E, por exemplo, se a gente pegar a 16ª rodada, a 16ª rodada vai licitar áreas muito possivelmente estratégicas no regime de concessão, porque não houve fechamento a isso, né? Então, a gente tem uma situação aqui muito complexa, a população brasileira completamente alienada, né? Não tem conhecimento nenhum. A população brasileira nem sabe o potencial do pré-sal.
Esses dias eu recebi aqui um sobrinho da Luísa aqui, né? E ele falando, né, ainda do pré-sal, que o pré-sal não é o que é, que o pré-sal foi marketing, né? Quer dizer, a população brasileira, acho que muita gente ainda sequer tem noção do que é o pré-sal. Então, nós estamos falando aqui... É para isso que você está aqui, Paulão, toda semana. Nós estamos falando aqui, né? Essa semana eu cheguei a ver aí o lucro da Saudi Aramco, a confirmar aí, mas se não me engano, o lucro da Saudi Aramco foi de 111 bilhões de dólares, 400 bilhões. E a Saudi Aramco é uma estatal, 100% do Estado, e, além disso, ela ainda paga impostos também, né? Então, a renda petrolífera na Arábia Saudita deve ser da ordem aí, você pode talvez até dobrar isso aí, mas na ordem de 600, 700 bilhões de reais, né? Essa é a renda petrolífera do pré-sal. A renda petrolífera, o potencial do pré-sal é esse tipo de renda petrolífera, né? Infelizmente, nós não temos uma empresa pública, a Petrobras não é uma empresa pública, a maior parte do capital social da Petrobras é privado, as áreas estão sendo licitadas, né? Eu ando muito cético com essa renda, com esse excedente em ordem da União. Essas empresas, elas inflam os custos mesmo. Eu sou muito pessimista com a renda petrolífera no Brasil, né? E a gente, de fato, perdeu uma grande oportunidade, né, de ter um modelo aqui de uma empresa 100% estatal produzindo o pré-sal e gerando aí esses lucros aí extraordinários, né? Porque os postos aqui do pré-sal esses postos produzem mais que na Arábia Saudita. Então, o potencial do Brasil é potencial de 10 milhões de barris por dia. E eu realmente não tenho a visão da esquerda no Brasil, né, que acha que não deve produzir. A questão aqui é o seguinte: é produzir e gerar receita para o Estado. Agora, realmente, do jeito que está, você fazendo essas licitações e com todos esses riscos de não ter receita para o Estado, mas está aí realmente aí um potencial pré-sal fora da zona econômica exclusiva. E se já há questionamento, por exemplo, dos Estados Unidos com relação aos 200 milhas, quanto mais além das 200 milhas, né? Então, não é à toa que os Estados Unidos não reconhecem essa soberania das 200 milhas. Ô, Paulão, eu falava aqui na abertura do programa que quem aumentou, na verdade, ele aumentou o mar territorial do Brasil para 200 milhas foi o general Geisel, na presidência dele, depois do Montego Bay reconheceu, né, a convenção reconheceu a zona econômica exclusiva indo até 200 milhas. Mas a gente tem que lembrar que o Geisel, antes de ser presidente, ele foi presidente da Petrobras, assim como o seu próprio irmão. Então, talvez até tivesse já algum conhecimento sobre o potencial, naquela época não do pré-sal, mas da Bacia de Campos, enfim, o petróleo brasileiro estava todo offshore. Certamente, nessa decisão política dele ousada de enfrentar o interesse americano, como você falou, até os Estados Unidos não reconheceram, não são parte da Convenção de Montego Bay. Então, em tese, eles poderiam se insurgir contra isso, não fizeram ainda, porque está o restante do mundo todo reunido nessa questão, mas, de fato, talvez a passagem do Geisel pela presidência da Petrobras tenha influenciado essa decisão política dele, não, Paulo? Mas, de fato, o Brasil chegou a declarar, né, na época do Geisel, o mar territorial, né, que o mar territorial seria de 200 milhas. Mas isso aí foi derrubado pela própria Convenção de Montego Bay, né? Que reconheceu realmente só 200 milhas de mar territorial e mais 12 de mar territorial. Garantiu os 188 além isso. Na zona econômica exclusiva. Isso. Agora, que o Geisel tinha visão estratégica, tinha, né? E eu vou fazer um comentário aqui interessante. A gente estava na ditadura militar, né? E houve no Brasil os contratos de risco. E eu realmente fui grande crítico. Por quê? Porque os contratos de risco no Brasil
Porque naquela época não existia lei nem Constituição, não precisava de nada, né? Então, não tinha base legal nenhuma, era inconstitucional, não tinha lei, não tinha decreto, não tinha nada. O Geisel resolveu, falou, não, nós vamos fazer aqui uns contratos de risco, vamos trazer as empresas, elas vão participar aqui, vão fazer sísmica, perfuração, se descobrir petróleo, aí vamos ver o que é o contrato de risco. Então, eu fui crítico. Crítico por quê? Porque em ditadura você faz isso, né? Não precisa ter base legal nenhuma para fazer nada, né? E foi o que ele fez. Agora, eu fui analisar os contratos de risco. O contrato de risco, para explicar para o pessoal, era a Petrobras se associando às grandes petroleiras internacionais nessa questão aí. Mas não precisava, Paulão, a Petrobras podia ter feito sozinha, não precisava de capital, técnica, nada disso. Mas, na realidade, os contratos de risco, a Petrobras ela não precisava nem se associar. A Shell, por exemplo. A Shell chegou... Só teve um contrato de risco aqui no Brasil que vingou, que foi lá em Merluza, e eu trabalhei lá na plataforma, no comissionamento do gasoduto, então fui lá em Merluza. Foi a Pecten, que é Pecten Shell, né? Então, aí eu fui analisar, por causa disso, eu fui analisar o contrato de risco com a Pecten. Então, foi decisão do próprio governo, marcou, a Pecten teve interesse em perfurar lá em Merluza, perfurou, construiu a plataforma, né? Aí, quando eu embarquei lá, eu falei assim, mas que plataforma diferente, né? Porque as plataformas da Petrobras são todas coloridas, né? Não, a plataforma era da Pecten, ela construiu. E ela descobriu, mas aí o contrato de risco falava que a Pecten tinha que passar a plataforma para a Petrobras. Então, a Petrobras recebeu a plataforma da Pecten, passou a produzir Merluza, e a Pecten era ressarcida, e tinha umas cláusulas lá, como ela descobriu lá o hidrocarboneto lá em Merluza, ela recebia da Petrobras, né, para fazer face a todos os investimentos que ela teve e ainda ter uma remuneração. Mas o contrato de risco estabelecia que isso voltava para a Petrobras. Você vê como é que a Petrobras sempre foi, né, privilegiada nos governos, né, nos governos militares, no governo Geisel. Então, o contrato de risco não era uma coisa tão ruim, né, porque ela tinha que passar para a Petrobras. Ela descobria, fazia tudo, investia, colocava a plataforma e ainda passava para a Petrobras. Então, os contratos de risco... E a remuneração dela em cima disso, além do ressarcimento dos custos, era boa, era alta, era um percentual fixo? Não era tão boa, não. Era quase a prestação de serviço que você queria. Mas a prestação de serviço, quem recebe é o Estado. Aqui não, quem recebia era a Petrobras. Né? Mas naquela época era outra Petrobras, Paulo. Naquela época a Petrobras não era privada. Era outra, mas a Petrobras sempre foi uma sociedade anônima, sempre com ações em bolsa, né? Então, essa visão, para mim, sempre foi equivocada desde o início lá, né? Esses erros conceituais no Brasil sempre existiram, na minha visão. Mas só antes de terminar esse capítulo da Petrobras na ditadura, a gente não pode dizer só que a corrupção surgiu na democracia na Petrobras, porque eu quero lembrar um exemplo de um ex-presidente da Petrobras, no período da ditadura, foi presidente de 79 a 84, que é um Nisei, né, um nipo-brasileiro, japonês brasileiro, que se chama Shigeaki Ueki. Ele saiu e hoje é um milionário, se bobear, até bilionário, sei lá, nos Estados Unidos. Saiu de lá, acho que mora do Texas, inclusive, se tornou um magnata do petróleo, uma pessoa que era funcionário da Petrobras, né? É assim, interessante. Então, essa história de dizer, né, logicamente que o período do regime militar é responsável, em grande parte, pela formação de muita gente no exterior. Eu conheci engenheiros, o pessoal ali, a Petrobras por muito tempo não tinha, não era lucrativo, ou pelo menos o lucro não sustentaria esse investimento do Estado em formar aquelas competências e mandar essas pessoas estudarem, e o investimento até viabilizar esse petróleo offshore, que é onde a gente tem diante do choque do petróleo, mas isso não significa que não tinha roubo, não. Então o pessoal aí está dizendo que roubo é coisa da democracia, do pós-88. O cidadão saiu lá da Petrobras magnata do petróleo, né, Paulão?
É, por aí, tudo indica que você está certo. Não se comprometa, quem está falando sou eu. Eu estou falando que o senhor. Inclusive, ele é discreto e fala assim: ah, não, mas está aposentado, né? Não faz nada. Eu lembro aí anos atrás. Vou contar uma história aqui, que eu também não sei se é verdade. Né? Mas dizem que ele é tão rico, que ele tem realmente, talvez, jato particular, né? Isso, tem. Mas ele fica constrangido de chegar ao Brasil, né? Então, me disseram, não sei se é verdade, diz que ele vem no jato dele, mas para no Paraguai, e no Paraguai ele pega o avião para o Brasil. É discretíssimo, exatamente. Eu vi isso. Na época do golpe. Você não ouve falar desse sujeito. E na época do golpe, em 2016, 2015, ele fez umas visitas ao Brasil. Nesse esquema seu, Paulão, aí, quer dizer, seu esquema não, o esquema que você está relatando. De pegar o jato, descer fora. Chegou a sair na imprensa uma notinha ou outra. E, atualmente, no Brasil, ninguém sabe quem é esse sujeito, ninguém ouve falar desse. Pois é um ex-presidente da Petrobras, foi inclusive ministro de Minas e Energia no governo Geisel e depois presidente da Petrobras no governo Figueiredo. E saiu de lá bilionário, né? Quer dizer, disse, ou com sinais exteriores de riqueza, assim, bilionário não sei, mas multimilionário, saiu com sinais exteriores de riqueza e se tornou um magnata do petróleo, um tycoon aí, lá na sede, né, da indústria petroleira lá no Texas, que é onde ele mora hoje em dia. Então você vê que até que a riqueza que muito possivelmente foi originada no Brasil de formas possivelmente heterodoxas, ela está sendo gasta lá fora, não no Brasil. Nem para fazer economia girar esse pessoal serve, Paulão. Então, isso, de certa forma, desmistifica muito nessa visão, né? Vamos falar aqui dos chamados coxinhas, né? Porque os coxinhas, eles veem que a ditadura militar, né? Seriedade, não tinha corrupção, né? E a gente sabe... lembrar um outro episódio também, que eu também não sei se é verdade. Né? A diferença, Paulo, antes de você contar esse episódio, a diferença é que justamente porque era ditadura, ninguém noticiou o possível enriquecimento desse sujeito. Agora, na democracia e também por interesses geopolíticos dos Estados Unidos, todo mundo ouviu falar da Lava Jato. Paulão. Eu também não sei se é verdade, né? Não estou afirmando nada aqui, mas a gente ouve histórias aí de percentuais aí, né? Na ponte Rio-Niterói, né? A ponte Rio-Niterói, todo mundo imagina quanto numa ditadura, uma ponte daquela, né? Os custos, né? E diz que parece que o ministro Mário Andreasa também dizem aí, né? Não sei se é verdade, teria também participado um pouco lá nessa obra da ponte Rio-Niterói, né? A ponte do Rio-Niterói, ela tem, o pessoal do Rio sabe disso, né? Tem uma questão interessante que ela vem vindo em linha reta e tem uma parte que é para os navios passarem, que ela tem uma... Como é que chama aquilo, Paulo? Aquela parte que ela tem um elevado? Um pórtico, um arco. Faz assim, ela aumenta, né? Faz uma subida, uma descida que é para os navios que vão entrar e sair na Baía de Guanabara, mais altos, eles poderem passar ali. Essa parte sozinha, ela foi mais cara do que todo o restante da ponte, assim, várias vezes mais cara que o restante, né? Uma coisa interessante, assim, do ponto de vista. Inclusive, dizem que nessa parte aí, né, em razão da dificuldade, é porque você ali não tem pilar, porque o navio tem que passar, então a construção ali era muito mais difícil, né? Então a gente até ouve, né, dizer, né, que tem muitos corpos naquele concreto. E as pessoas nem morriam ali, e nem a pessoa morria concretada ali. Dizem, né? Também não sei se é verdade. É um mito que ali no Rio de Janeiro eu já ouvi também crescendo, meu pai falava isso também. Mas então a gente não pode ter essa ilusão, né, com regimes, com ditaduras, né? Não pode ter essa ilusão, né? Mas o triste é que hoje, né, a gente... E pelo que você disse aí, né, Ron, o problema não é só no Brasil, né? A lavagem cerebral, né, parece que é no mundo todo, né? Quando a gente vê aí dirigentes aí da França, dos Estados Unidos, né, na própria Suíça, no Brasil, né, a gente vê, é de dar muita tristeza, né? É de dar muita tristeza o que ocorre no mundo, né, com as mentes, né? O que o ser humano, né, com tanta inteligência, né? O sistema que se gerou, né? Esse sistema
perverso, né? Concentrador de renda, né? Que não prestigia a dignidade, né? Então, tem algumas ilhas, talvez, aí, né? Num mundo de soberania, de recursos públicos, recursos naturais em benefício da população, né? E eu sempre gosto de lembrar da Noruega, né? Então, vamos caminhar para o modelo, né, mais parecido com, talvez, com o da Noruega. Mas sem precisar, como eles, roubar a riqueza dos outros, como eles fazem no Brasil com pré-sal e com a mineração lá na Amazônia, envenenando os ribeirinhos lá, deixando vazar com a Hydro, né, que é a mineradora também estatal. Então, o que a gente tem bastaria para a gente, assim como deveria bastar para eles, porque eles têm uma população de 5 milhões, né, uma riqueza fabulosa, tem um fundo que eles não sabem nem como gastar. Então, fala assim, não, vamos guardar, quem sabe um dia a gente precise desse dinheiro. Precisava aí também roubar, assim como você vê a Gana, são empresa pública, a Statoil, agora mudou, né? Agora é Equinor o nome. Statoil, Hydro, empresas públicas. Então, a responsabilidade é pode dizer, da soberania popular que bota esse governo que faz isso. Então, roubando, inclusive, ele fala assim, não, nórdico, né? Para acabar com os mitos, assim como não tem honestidade necessariamente em ditadura, como o pessoal está falando, e tampouco necessariamente tem corrupção na democracia, a diferença é que um você sabe e o outro não. Da mesma forma, não tem essa história do nórdico bonzinho, nórdico honesto, só faz tudo de acordo com a ética, etc, etc. Porque aqueles dados geológicos que foram roubados da Petrobras, e aí eu já ouvi, Paulão, queria até ouvir sua opinião sobre isso, o Rubem Gonzalez, nosso amigo aí, que tem um canal no YouTube, ele trabalhou também muito tempo para a Petrobras, e eu acreditava na história que saiu na imprensa brasileira de que lá por volta de 2007, um pouco depois da descoberta do pré-sal e do mapeamento ali geológico pela Petrobras, que tinha sido roubado um container, lá arrombado um container no Porto, acho de Santos, não lembro onde era o porto, que roubaram 2 laptops e uns HDs externos, que ali estaria todos os dados geológicos do pré-sal, e foi assim que as grandes empresas do petróleo internacionais, talvez até o Estado americano, quem sabe, tiveram acesso à riqueza e já sabiam que ali todo o potencial que haveria no pré-sal. Mas a tese do Rubem Gonzalez, e aí eu queria ouvir você, é que, na verdade, isso já tinha sido... qualquer pessoa lá, ou muitas pessoas que tinham acesso à intranet da Petrobras podiam baixar aquilo, já tinham vendido isso no mercado negro, essas informações. Essa diretoria corrupta aí toda que está, né? Se roubava no contrato lá de prestação de serviços, imagina que não podia roubar com os dados geológicos. Então, já teria vendido, e aquele arrombamento do container no porto era o álibi, era para dizer, não, foi aqui que vazou a informação. Então, seria para esquentar essa venda lá do pessoal no mercado clandestino. E eu quero dizer que o pessoal da Noruega, porque eu conversei com pessoas que trabalham na empresa, muito antes de colocar em licitação aí nessas partilhas de produção a bacia lá a província petrolífera do pré-sal, que em tese foi quando essas empresas puderam ter acesso, porque aí quando elas se cadastram para participar da licitação, elas recebem lá os DVDs da ANP com os dados geológicos, elas já sabiam há muito tempo. Então, seja comprando diretamente lá desses corruptos que venderam os dados geológicos, seja se veio através do roubo lá dos HDs, o fato é que esse pessoal fora, inclusive os noruegueses de olho azul altos, né, escandinavos, já tinham há muito tempo adquirido de maneira ilícita os dados geológicos do pré-sal. Paulão, você acha que foi o roubo do HD ou você acha que isso foi justamente para dar o álibi para o vazamento das informações? Eu queria fazer um comentário sobre a Equinor, né, que é a antiga Statoil, né? O modelo norueguês ele é muito mais sólido que o brasileiro. Por quê? Porque quando eles venderam lá, chegaram a vender 40%, só 40% do capital social da Statoil, depois ainda recompraram. Então, a Equinor, mesmo sendo 70% do capital social do Estado, né, a maior parte do Estado, ela não é tratada na Noruega como uma empresa do Estado. Lá eles têm consciência que a Equinor é uma empresa que existe para dar lucro para os acionistas, tem ações, né, na Bolsa, tem ações em Nova York, tem ações na Bolsa de Oslo. É uma empresa gerida de forma privada. Como a Petrobras é gerida também de forma bem privada, né? Então, essa confusão entre Estado e estatório não existe na Noruega, como existe no Brasil. Então, a Equinor, assim como a Petrobras, a Petrobras foi para o mundo. Não tinha pré-sal,
A Petrobras foi para os Estados Unidos, foi para o Golfo do México. A Equinor, mas aqui na Noruega a gente não tem mais perspectivas de grandes reservatórios, vão para o Brasil. Então, eu não acho que a Equinor está errada, não. Se nós, brasileiros, damos oportunidade à Equinor de comprar Carcará, se a Petrobras vende a participação dela para a Equinor, não são eles não são. Eles querem, porque o dinheiro acaba. Né? O fundo tem mais de $1 trilhão, o dinheiro acaba. Por quê? Porque não tem receita corrente, receita entrando. O que vai garantir a entrada de receita vai ser o pré-sal do Brasil para a Equinor. Então, tem receita, Paulão, porque eles usaram esses recursos para comprar ação no mundo inteiro. Então, todas as bolsas aí, Nova York, Londres, parece que 1% das ações do mundo em são desse fundo da Noruega. Então, tem dividendo entrando. Eles tentam, né? Parece que, em razão das ações, aí, eles têm uma renda aí, talvez acho de 4%, uma rentabilidade em torno de 4%. Então, eles conseguem, com esses 4%, né, não deixar cair o principal. Mas o principal precisa continuar crescendo, né? E vai crescer. O principal vai continuar crescendo com o pré-sal, né? Então, o problema somos nós, né? Nós é que temos erros conceituais, né? Então, aqui a gente confunde. Eles não confundem a Statoil e a Equinor com o Estado norueguês. Lá, quem se confunde com o Estado norueguês, porque explora na plataforma continental da Noruega, é a empresa que é pública, que é a Petoro. A Petoro tem atividade operacional, porque na época que estava se discutindo o pré-sal no Brasil, o pessoal foi estudar o modelo norueguês, dizia-se que não, que a Petoro era só de administração da participação governamental, que toda a parte operacional era da Statoil. É assim ou ela toca também operação, Paulão? Ela não é operadora mesmo, ela é uma empresa de participação, só de participação, mas é participação do Estado norueguês no campo. Então, por exemplo, aqui no Brasil, quem é que opera realmente? Agora tem Lapa, tem outras empresas que estão perfurando, né? Mas é isso, exploração ainda. Mas a grande operadora no Brasil é a Petrobras. Então, se a gente pegar os grandes campos do Brasil, né, do pré-sal, são os 2 maiores campos do Brasil, é Lula e Sapinhoá. Então, Lula está cheio de empresa de participação, como a Petoro. Então, o que é a empresa de participação? A Shell. A Shell é empresa de participação. A Repsol é empresa de participação. A Total. Então, aqui no Brasil é cheio de empresas de participação. Elas não são operadoras. Só que lá na Noruega, a empresa de participação é do Estado. E eu defendi esse modelo no Brasil do Estado investidor, porque lá na Noruega o Estado é investidor. Aqui no Brasil o Estado não é investidor. Lá a Petoro é investidora. Ela não é operadora, mas é investidora. Aqui no Brasil o Estado não é investidor. E se confunde a Petrobras como sendo Estado investidor. Não é. Então, essa é a diferença conceitual aí, né? Mas o fato é que tinha o BDEP, que é o banco de dados, que todo mundo conhece, todo mundo sabe, todo mundo acessa, todo mundo processa. Só que a Petrobras ela era tão arrogante que ela não participava do BDEP. Ela não tinha acesso aos bancos de dados de exploração e produção do Brasil, porque ela se julgava tão autossuficiente que ela tinha os dados dela. Então, os dados da Petrobras, de certa forma, complementam o BDEP. Se as empresas não tinham os dados da Petrobras, a Petrobras não participava do BDEP, as empresas buscavam meios de ter os dados da Petrobras. Via pessoas que saíam, via acesso à informação, via tudo. Mas o fato é que a Petrobras, a gente sabia, né, que eu tive colegas que saíram da Petrobras, que tinham todos os dados de campos em águas profundas, né, Marlim, Roncador, que saíram da Petrobras.
Acho que essa pessoa saiu da Petrobras, foi trabalhar em outras empresas, está trabalhando aí na Inglaterra, Estados Unidos. Mas certamente essa pessoa, quando estava na Petrobras, assinou um acordo de confidencialidade e eu tenho certeza que ela triturou tudo que ela tinha em casa, de cópias e tal. Triturou, queimou. E ele saiu sem conhecimento nenhum também. Tá? Mas, então é isso, esse país realmente... Paulo, mas não desiste não, Paulo, não desiste não, por favor, hein? A Noruega, eu digo que ela é exemplo, assim, o Estado norueguês, né? Assim, o Serviço Geológico, a Petoro, a ANP de lá, agora a Statoil, né? a Norsk, a Hydro, né? Que era a Norsk, elas eram juntas, depois elas separaram, que foi para de mineração. Essas são empresas que estão no sistema capitalista operando no mundo da mesma forma que as outras, né? O que eu tô agora você está certo, né? O Estado norueguês permitir isso, mas quando você entra no mercado de capitais, você entra em bolsa de valores, como entra a Statoil e a Petrobras, aí acabou, né? Agora, como é que você não entra nisso? Você tem uma empresa pública sem ações em bolsa, controlada pela sociedade. Esse é o modelo, né? Que, de certa forma, a Petoro é controlada pela sociedade. A ANP da Noruega é controlada pela sociedade, é controlada pelo parlamento, né? Não dá para comparar o parlamento norueguês com o parlamento brasileiro, né? Não dá. Realmente, a diferença de nível é bem grande, né? É isso aí. Um abraço aí, Carlos. Muito obrigado. Aí o Carlos precisou sair enquanto estava falando, então ele não se despediu porque ele tinha um compromisso, mas ele deixou aqui toda a admiração dele pela sua fala, agradecimento, assim como eu agradeço também por essa exposição, Paulão. E a gente vai insistir, toda quarta-feira a gente abre esse espaço aqui, agradecemos que você utilize ele da maneira que você utiliza, tentando democratizar essa informação, porque a ignorância no Brasil com relação à riqueza nacional ela é muito bem cultivada, ela não é espontânea, não é algo inconsequente de quem faz isso, não, é algo muito, muito bem calculado. Então, por isso que a gente precisa redobrar nossos esforços e para isso a gente conta com você aqui toda quarta-feira, Paulão. Paulo, um grande abraço aí a todos, viu? Muito bem, bom dia para você. Conversamos aqui com o Paulo César Ribeiro Lima, ele que é especialista em Minas e Energia, trabalhou muitos anos na Petrobras, trabalhou também como consultor no Legislativo, na Câmara dos Deputados, e hoje tem a PhD em Engenharia do Petróleo, foi a pessoa que mais gerou patentes para a Petrobras, não tem outra pessoa que trabalhou para a Petrobras que tenha, pela sua pesquisa, gerado tantas patentes quanto o Paulão, que trazem riqueza aí, através da propriedade intelectual para a Petrobras. Eu ia dizer para o povo brasileiro, né? Mas no caso da Petrobras é uma partezinha ali, né? Minoritária, inclusive, da União, o restante já está não só em mão de acionistas privados, mas de fora do Brasil, né? Lembrando que Paulão lutou muito para que esse erro que foi cometido no governo Fernando Henrique, de levar as ações da Petrobras para a Bolsa de Nova York, que foi o que possibilitou que a Lava Jato dos Estados Unidos participassem e estendessem a sua jurisdição sobre a Petrobras, foi o fato da Petrobras ter ações listadas na Bolsa de Nova York. Ele, durante o governo Lula, falou, olha, vamos aproveitar a crise financeira internacional aí de 2018, as ações caíram, a gente está cheio de reserva, vamos usar essas reservas, a gente tem 300 bilhões de dólares, para recomprar essas ações que estão lá fora e tornar a Petrobras brasileira, só brasileira novamente, deixá-la só sob a jurisdição do Brasil, do povo brasileiro. Não foi ouvido, como tantas outras coisas aí que ele falou, né? Contrato de prestação de serviço no pré-sal, em vez dessa história da partilha, que ele foi um grande crítico desse sistema de partilha, tem aspectos equivocados mesmo, mas, né, no governo do PT, Dilma Rousseff, ministra de Minas e Energia, presidente do Conselho da Petrobras, depois presidente da República. Não, o modelo não foi o modelo do Estado brasileiro, foi um modelo ali de conciliação com esse pessoal de fora que depois aproveitou a mudança na correlação de forças e pegou a fatia do leão. Então, você dorme com cachorro, acorda com pulga, não é verdade? Então, é por isso que é importante a gente ter o Paulão aqui toda semana para dar a visão de o que deveria ter sido feito. E eu acho muito bonito do Paulão, a gente teve a oportunidade aqui de conversar sobre isso, quando ele fala da questão do contrato, da participação da Petrobras na Bolívia, da nacionalização das refinarias, da revisão do contrato de fornecimento de gás,
porque ele é um humanista e ele não é chauvinista, ele não defende o nacionalismo e o patriotismo brasileiro de uma forma egoísta. Não, ele defende a dignidade e a soberania do povo sobre as suas riquezas em todo o mundo. Então ele falou, não, tinha que ser revisto aquele contrato sim na Bolívia, era vantajoso demais para a Petrobras, assim como a gente não quer o gringo se aproveitando do Brasil, a gente também não tem que querer o Brasil se aproveitando na Bolívia. Então é uma pessoa coerente, né, nos seus princípios, e é um privilégio enorme do Duplo Expresso poder contar com uma pessoa desse nível de conhecimento e dessa retidão de caráter que é o Paulão, engajado. Ele já está aposentado, mas está aqui toda quarta-feira, acorda cedo para vir conversar com você aí do outro lado. Então, por favor, ajude a divulgar essa mensagem. Você já curtiu o vídeo de hoje? Já compartilhou? Você já comentou? Se você não assinou ainda, já vai assinar agora, nesse momento, o nosso canal do YouTube, já curtiu nossa página no Facebook, já compartilhou no Facebook o programa de hoje, já curtiu, já comentou, já convidou amigos seus nacionalistas, ou então ali que está meio confuso, mas que você sente que tem um potencial para despertar para essa luta patriótica de sobrevivência do Estado brasileiro. Já convidou um hoje? Vamos botar uma meta aí, pelo menos um por semana, o pessoal convidar. Assim, já vai pensando, não, nessa semana eu boto esse. Tem que convidar. Essa mensagem não vai ser pelo algoritmo do YouTube ou pelo algoritmo do Facebook que ela vai chegar, não interessa. Nós somos severamente boicotados nessas redes sociais estadunidenses, mas muito mesmo. Ficou, inclusive, descarado, quem foi mais atento aí deve ter percebido, o boicote que os algoritmos provocam da nossa visualização e alcance das nossas publicações no Brasil no domingo. No domingo, é certo, esse número que você vê aí no Facebook não é real da audiência. A gente sabe, inclusive, a gente tem noção do número real. Mas mesmo assim, as proporções são mantidas. É uma fração aí do que está sendo assistido na realidade. Mas olha que coisa interessante. Quando a gente estava entrevistando o primeiro-ministro eleito, que vai tomar posse agora dia 18 de abril, o Domingos Simões Pereira, da Guiné-Bissau, a Guiné-Bissau, que é um país ínfimo, né, pequena, sua população é pequena, a audiência do Facebook, nossa, ficou 20 vezes maior do que ela mostra normalmente no Brasil, que é muito maior. Por quê? Porque lá não estava direcionado, o pessoal da internet veio em peso assistir da Guiné-Bissau e lá apareceu para as pessoas a sugestão, vem assistir e tal, divulgar. Aquilo foi compartilhado por páginas lá da Guiné-Bissau, enfim, do partido, etc. E isso chegou às pessoas. No Brasil, não. No Brasil, o alcance das nossas publicações são marretados no YouTube, mesma coisa. Nunca, eu queria fazer uma pesquisa aqui. Alguma vez você estava assistindo um programa de algum desses outros canais aí da Globosfera e ele terminou e entrou um vídeo do Duplo Expresso? Nunca. Nunca, já perguntei para algumas pessoas, mas até peço a confirmação de você aí. Alguma vez já aconteceu de espontaneamente você está em outro canal e entrar um vídeo do Duplo Expresso? Não. Agora a pergunta é reversa. Você está assistindo um vídeo do Duplo Expresso, esse programa agora que está acabando. Quando ele acabar, vai entrar outro do Duplo Expresso, como deveria ser, porque há uma playlist que segue aqui, a gente coloca lá uma lista de reproduções, vai entrar um outro Duplo Expresso, ou vai entrar de um canal concorrente aí desse pessoal da simulação, pessoal do Telecat? Presta atenção, responde aqui para mim, deixa nos comentários hoje qual canal que entrou depois que terminou esse programa aqui na reprodução automática do YouTube. Então, a gente só pode contar com boca a boca de você que está aí, que acha que o recado do Paulão tem que chegar à totalidade, um dia, pelo menos, do povo brasileiro. Ajuda a gente aí. Para partir agora para a conclusão do programa, a gente tem o Superchat, já foi enviado aqui pelo York, com a participação, a primeira do Gerson Duarte Machado, que falou: segue meu apoio ao Duplo Expresso. Muito obrigado, Gerson. Na sequência, reflexão sempre, deu bom dia aos expressionautas e diz que esse programa terei que ouvir mais vezes. Parabéns, Duplo Expresso. Obrigado, reflexão sempre. Mafalda Moreira participou e falou: parece que estamos diante de um tsunami que nunca acaba de passar e os nossos olhos choram junto com as gigantescas ondas. Aí já não sabe mais o que é água do mar salgado e o que é lágrima, que também é salgada, né, Mafalda Moreira? Mas a gente não pode só chorar. Lógico que a gente sente os baques, mas temos que lutar, nos mantermos engajados. Aí, sob o exemplo do Paulão, que não botou o calção de banho e foi para a praia porque está aposentado, não. Está aqui toda quarta-feira conversando com a gente e fazendo os artigos dele, que são primorosos, não só no conteúdo, como na escrita. Além de tudo, o cara ainda escreve bem pra caramba, de uma maneira que dá para as pessoas compreenderem se elas forem ler o artigo com boa vontade, apesar de serem temas
áridos ou temas difíceis, enfim, que não foram até aqui democratizados, ele escreve de uma maneira que, com boa vontade, as pessoas conseguem compreender o principal ali. Vicente Joclas participou e falou: há esperança nos sonhos. Não é só nos sonhos não, Vicente Joclas. O pessoal também, como falava ainda outro dia o Felipe Quintas, só para a morte que não tem solução. No mais, a gente... Aí, estando vivo, a gente pode tentar dar o combate. Estamos perdendo hoje, mas quem sabe a gente não vira esse jogo aí se nós nos engajarmos. Fernando Albuquerque participou e falou: o sentimento antimilitar raso tem cara de antinacionalismo. Prestando atenção, se vê que as coisas são complexas. Na Venezuela, por exemplo, do Caracaço a Chaves, muita água passou embaixo da ponte e rápido. É verdade. O pessoal acha que as Forças Armadas da Venezuela sempre foram nacionalistas? Não. Né? Como ele falou aí, no Caracaço, o pessoal das Forças Armadas foi para cima da população. Antônio Cláudio Vitoriano participou e falou: Bolsonaro ataca por todos os lados. Reduziu drasticamente a isenção de impostos às pessoas. A isenção de impostos às pessoas com deficiência, eu acho que deve estar equivocado aqui, né? Reduzir a isenção. Tá certo, não, então. Reduziu drasticamente a isenção de impostos às pessoas com deficiência. Denuncie, por favor. Registro feito, Antônio Cláudio. E, por último, o Nils Ivar Calves, que são vários sobrenomes, mas ele agora até coloca só... Acho que ele ficou constrangido que eu dizer que ele era o nosso fidalgo ibérico, porque ele tinha 10 sobrenomes. Não, olha quantos sobrenomes ele tem. 1, 2, 3, 4, 5 sobrenomes. Ele deve ter ficado constrangido por isso, né? Porque quem não sabe, nessas famílias nobres da Península Ibérica, seja da Espanha, seja de Portugal, né? Tinha aqueles vários sobrenomes, um atrás do outro. Aí ele botou agora só as iniciais. Então tá Nils ICRP Calves, só o último que ele colocou por extenso o nome dele, participou também aqui do Superchat de hoje. A gente chega com isso à conclusão do programa. Eu agradeço a você que ficou com a gente do outro lado aí até essa hora. Agradeço ao Carlos Krebs pela parceria na apresentação, agradeço aos comentaristas de hoje, a Patrícia Vauquier, ao Paulão, agradeço ao York que ficou na produção, Camila Govedice também, e nós voltamos amanhã, a partir das 6 da manhã, com a quinta-feira da geopolítica. Devemos ter aí muita coisa interessante para comentar, mais uma viagem internacional do Bolsonaro, certamente isso vai ser muito bem tratado pelos nossos comentaristas de amanhã. Então, fica combinado assim? Nos vemos amanhã mais uma vez a partir das 6 da manhã. Até lá!